Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Aqui nós vamos falar sobre saúde, beleza, bem-estar, ou seja, tudo que tem a ver com você. Então não perca nem um minutinho aqui com a gente. Eu sou o Dr. Lucas Tosi e esse é o Papo Saúde. Sejam todos muito bem-vindos e como já é de praxe aqui no nosso programa, nós vamos começar com uma frase do dia, uma frase para a gente refletir, para a gente repensar alguns conceitos que nós temos. E a frase que eu escolhi hoje, na verdade, é de um autor desconhecido, mas é muito interessante. Ela diz assim: esqueça os tempos de sofrimento, mas jamais esqueça o que você aprendeu com eles. Isso serve para a gente usar no nosso dia a dia de uma forma muito variada. A experiência que nós temos com essa frase significa o seguinte: você pode ter momentos bons, você pode ter experiências ruins, momentos ruins, mas em todos esses momentos, independente de qual o desfecho, você aprende. E apesar de você não ficar remoendo, de repente, uma mágoa que você teve, vale muito a pena você levar junto com você o aprendizado que você adquiriu durante esse momento. Então, de repente você terminou um relacionamento, de repente aparece alguma situação na família que possa estar de alguma forma prejudicando, mas não se esqueça, você está saindo cada vez mais maduro dessas situações e isso você pode sempre levar com você, ok? Então, já começando, nós vamos retomar o tema discutido no programa passado com a doutora Maria Angélica, que foi a sexualidade na terceira idade, e surgiram algumas perguntas, a gente sempre seleciona algumas delas, e algumas aqui me chamaram a atenção. O Kleber, ele fez a seguinte pergunta: se podia usar produtos de sex shop na terceira idade? Hoje, cada vez mais, nós percebemos que a sex shop está no nosso dia a dia, né? Os produtos aí, que são os mais variados, vibradores, gel e massagem, aquela coisa toda. Isso tudo pode ser, sim, utilizado na terceira idade, sem problema algum. O que a gente sempre recomenda é que o casal procure um médico especialista para estar discutindo a respeito desses produtos de alguma forma que eles sejam sempre utilizados de maneira correta e saudável, ok, pessoal? Mas pode sim. E a Ana perguntou aqui: meu marido toma remédios para diabetes e hipertensão, isso pode afetar a relação sexual? A Ana aqui de Bernardino de Campos, o pessoal de Bernardino assistindo a gente. Um grande abraço a todos vocês. Bom, Ana, sim, vários problemas de saúde podem interferir nas condições da relação sexual. Não, na verdade, ou necessariamente pelos remédios que a pessoa usa, mas, enfim, as patologias que ela tem. Então, o diabetes, a pressão, a obesidade e vários outros problemas podem realmente interferir na disponibilidade da pessoa no que diz respeito à parte sexual, na libido e vários outros fatores. Então, é extremamente importante que a gente tome cuidado com a nossa saúde no dia a dia, começando lá com os seus 20 anos de idade, 15 anos de idade, para a gente passar depois para os 60, 70, com uma qualidade de vida super bacana, ok? E o tema a ser discutido hoje é um tema que chama muita atenção, que atrai todo mundo quando a gente coloca, que é o emagrecimento saudável. Para discutir esse tema, eu convidei hoje o Dr. Diego Ragonesi. Ele está aqui com a gente, um especialista da mais alta qualidade, e a gente vai falar tudo sobre esse tema. Doutor Diego, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Eu gostaria, antes de mais nada, que o senhor se apresentasse com relação à sua graduação. Eu acho que as pessoas vão ficar bastante interessadas. Doutor Lucas, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. É um imenso prazer estar com você aqui, principalmente trazendo informação, e eu tenho certeza que a evolução das pessoas, do emagrecimento saudável, está baseada em uma informação de qualidade. Eu sou farmacêutico, eu trabalho na área farmacêutica há mais de 20 anos, sou especialista em neurociência do comportamento e há anos dedico a minha vida à pesquisa da associação de tratamentos com mudança de comportamento. Sou criador aí do método Lipolife, Lipochoque, e com eles eu ganhei o Oscar da Estética no Brasil, ganhei o Prêmio de Referência Nacional em Saúde e esse método tem mudado a realidade de pessoas que realmente querem uma vida saudável. E como eu te disse, são pesquisas embasadas em neurociência do comportamento associada à parte patológica de medicamentos, etc. E o que a gente tenta fazer com tudo isso é um emagrecimento saudável, como está aí no seu título. Porque a grande maioria das pessoas, doutor, elas engordam, emagrecem, engordam novamente, a gente chama de efeito rebote ou efeito sanfona. Por quê? Porque fazem tudo de uma forma emergencial e não entendem
a importância da mudança de hábito nesse processo. Maravilha. Bom, começando então com a nosso bate-papo de hoje, de uma forma resumida, de uma forma mais orientada, o que seria considerado, doutor, o emagrecimento saudável? O que nós chamamos de emagrecimento saudável? Por que ele se difere nessa nomenclatura? O emagrecimento saudável é aquele emagrecimento que eu tenho um resultado perpétuo. Como eu disse anteriormente aqui, eu acredito que todas as pessoas conhecem pessoas que engordaram e de repente apareceram magras, e aí eu dou até um exemplo dessas dietas malucas, pula 3 ondinhas do mar, maracujá, na realidade ele tira totalmente a fonte de proteína, de energia, ou seja, ele busca essa energia lá naquele adipócito hipertrofiado, queima essa gordura, emagrece, eu brinco que essas pessoas parecem até uma caveirinha, porque emagrece demais, o olho afunda, e no mês seguinte você pega essa pessoa muito maior do que antes desta intervenção feita sem a ajuda de um profissional. Por quê? Porque nós temos memória metabólica, nós temos uma questão de fisiologia que precisa ser equilibrada, uma questão de reestruturação mental, e aí não é saudável. Porque fisiologicamente, quando eu dou um choque no meu organismo, eu posso fragilizar outras áreas. Psicologicamente, então, nem se diga, porque eu quebro os 3 pilares e eu tenho certeza que vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Então, o emagrecimento saudável é aquele emagrecimento onde ele tenha consistência, que ele tenha durabilidade e respeite os padrões de saúde. E, doutor Diego, o que mais leva as pessoas a procurarem esses serviços de emagrecimento saudável? São fatores com relação à forma física, são fatores psicológicos, são questões de saúde que estão associados? Na sua prática clínica, o que o senhor percebe mais? Nós temos 3 pilares de saúde, eu chamo. Primeiro a saúde mental, depois a saúde física, depois a saúde social. A obesidade, ela interfere nessas 3 saúdes. Então nós temos um mix. Tem pessoas que acabam afetando a sua saúde mental, por quê? Porque a sua saúde social não existe mais. Isso traz a ela tristeza, depressão, etc. E, consequentemente, nós sabemos que uma pessoa que tem obesidade, ela tem um problema físico. Eu tenho 50% mais chance de ter infarto, inúmeras doenças que são acarretadas pela obesidade. Então, eles procuram por diversos fatores, mas o maior deles, forma física. A pessoa começa a não se achar bonita. Infelizmente existe sim um preconceito. As pessoas discriminam pessoas que estão fora de forma. Não de uma forma acentuada, mas elas se sentem assim. Então este é o fator predominante. As pessoas se percebem fora do padrão. E quando ela está fora do padrão, ela procura emagrecimento. E aí, doutor, está o primeiro risco. Porque quando ela procura um especialista, ela encontra a saúde. Quando ela procura métodos ou procura fórmulas mágicas, junto com esse emagrecimento pode vir doenças, pode vir consequências. E durante as pesquisas com pessoas com grande obesidade, é inúmeros malefícios que as pessoas proporcionam a si mesmo por não fazerem emagrecimento com o acompanhamento de um profissional da área. São as dietas da internet que ela procura, a dieta da ervilha, do alface, aquela coisa toda. 3 pulinhos na lagoa, abraço na amiga, mas as pessoas tomam medicamentos, esses dias eu não vou citar nomes por uma questão de ética, mas eu sou de um conselho de ética de medicamentos, as pessoas lançam fórmulas sem prescrição médica e as pessoas tomam indiscriminadamente. Eu tenho certeza que no seu consultório você deve receber, mas eu tomei aquele negocinho, que é o nome X ou o nome Y. Meu, para rim, para. É um absurdo, é uma insanidade. E por ser uma insanidade em busca de beleza, é algo que a gente precisa procurar exatamente o tema aí. Alguém que entenda de emagrecimento saudável. Perfeito. É interessante o senhor ter comentado a respeito disso. Eu tenho algumas pacientes que elas acabam me procurando e aí você acaba questionando com relação aos hábitos de dieta e ela fala, olha, eu não como verduras, eu não como frutas, eu não como legumes, não pratico atividade física, mas eu tomo um polivitamínico. Como se fosse uma substituição, e isso a gente sabe que não existe. Esses suplementos, eles até têm a sua validade, o seu benefício, mas obviamente eles complementam algo que já é feito. Então não adianta achar que um comprimido vai resolver a sua vida, ok? Tenha hábitos saudáveis, isso é fundamental. E aquela pessoa, doutor, que quer emagrecer, ela vai procurar um especialista, como que funciona? Qual é o primeiro passo para se ter um emagrecimento saudável? Emagrecimento saudável, em primeiro ponto eu preciso ter saúde.
As pessoas acham que ela... Vou dar um exemplo muito simples. Se ela tem um hipotiroidismo e ela quer fazer emagrecimento e ela não passou por um especialista, não fez o tratamento da patologia, ela não vai emagrecer, ela tem o descontrole hormonal. Então tem muitas pessoas que procuram o tratamento de emagrecimento com métodos, com nutricionistas, mas não fazem exames clínicos. Então o meu primeiro pilar é procurar o seu médico. Vai lá no especialista, se ele for realmente o especialista, ele vai te dizer que você tem que fazer uma série de exames. Você vai levar esses exames até o seu médico, ele vai te avaliar e vai te dar um laudo. Você tem saúde para fazer emagrecimento. Porque se eu for iniciar um tratamento de emagrecimento sem saúde, você quer ver interessante? Você vê que a falta de sono engorda? Sim. Grelina, leptina, descontrolou os dois hormônios. Exatamente. A pessoa engorda. Então, assim, existem vários fatores antes de eu mexer na minha comida, antes de eu mudar a minha rotina. E se eu não tenho, então, uma liberação clínica, eu não posso iniciar um processo de emagrecimento saudável. Perfeito. E quando nós pensamos no emagrecimento saudável, naturalmente nós falamos em dieta, atividade física inclusas nisso daí. Qual é a importância disso daí para o emagrecimento saudável e também qual a importância do controle mental, aquele autocontrole que a pessoa tem que ter com relação às mudanças que ela tem que fazer na vida dela? Lembra que eu falei dos 3 pilares? O mental, o físico e o social. Tudo que fazemos começa na nossa mente. E nós temos 3 mentes. Consciente, subconsciente e inconsciente. O nosso inconsciente está aos nossos movimentos autônomos. Ou seja, você pensa para dirigir? Não, ele já é autônomo. Você pensa para escovar os dentes? Não, já é autônomo. E no caso da obesidade, dos hábitos, muitas rotinas já são autônomas. Então, se eu não entender que eu trabalho como pensamento, sentimento e ação, eu não consigo iniciar um processo. A gente chama de neurogênese, que é a gente fazer novos padrões mentais. Existe uma pesquisa, Dr. Lucas, de um aparelho de PET scan, onde nós pegamos a mente de obesos e a mente de dependentes químicos. A excitação do obeso, quando colocado à frente do seu alimento de preferência, é maior que um viciado de cocaína. Para você ver que como obesidade, se eu não trabalhar a mente, não vai adiantar. Ele pode até ter abstinência por um período, mas depois ele vai ter recaídas. Então eu tenho que iniciar esse tratamento da forma mental de reestruturação. Isso não é simples. Muito se fala reestruturação mental, novas crenças, novos hábitos, mas tudo isso é um processo. Ele tem que ser trabalhado para que ela tenha realmente uma mudança de vida. Em segundo lugar, sim, aí eu preciso da parte nutricional, eu preciso da parte associada de alguns medicamentos, que nesse primeiro momento vai tirar a compulsão, vai diminuir a vontade dela comer doce. Por quê? Para que eu consiga brecar, eu brinco assim, eu falo que é um caminhão desgovernado. Você tem que ir puxando o freio, reduzindo a marcha, para que a gente devagar pare esse caminhão e aí comece a tocar ele de maneira correta. Exercício físico. Hoje nós temos os HIITs, exercícios de alta performance. Eles, sim, queimam gordura. Às vezes a pessoa faz uma caminhada, não adianta. A reserva calórica dela não vai ser queimada dessa forma. Não estou falando de uma questão de saúde, mas sim de emagrecimento. Então nós trabalhamos a mente, nós trabalhamos as questões nutricionais e trabalhamos a questão da atividade física. Todo paciente que insere um processo de emagrecimento nesses meus métodos, ele é acompanhado com o personal diariamente. E são 15 minutos por dia, só 15. Porque se eu consigo mudar a mente dele, dar novos hábitos, ele já emagrece, ele já tem vida saudável. A questão alimentar, ela é muito importante. Se você fizer uma pesquisa, a gente teve, talvez em 2018 ou 2016, não me lembro a publicação, a única redução que nós tivemos em obesidade, que já ocupamos o 5º lugar no mundo, foi por mudança de hábitos. E quais foram eles? Tiraram o refrigerante. É uma coisa extremamente banal, se a gente for parar para pensar. A gente caiu, acho que 14% no índice só de tirar refrigerante. É muita coisa, 14% numa população. O refrigerante, por coincidência, ele foi eleito o pior alimento do mundo. Aliás, o refrigerante zero é o pior do mundo. Por conta das químicas que contém nele, para deixar ele adocicado, você tem um prejuízo importantíssimo no que diz respeito à absorção intestinal. E em segundo lugar, o refrigerante normal. Então, a gente vê o peso realmente dessas pequenas mudanças. Outro fator importante que eu achei interessante comentar é que nós vemos pessoas que estão aí com seus 120, 130 quilos, pessoas extremamente obesas, e elas levaram 10, 15, 20 anos para chegar nesse peso. E elas fazem uma dieta, em uma semana elas querem perder tudo isso. Então, esse efeito de longo prazo
ele é fundamental. E com relação aos treinos de alta intensidade, os treinos HIIT, né, os treinos intervalados de alta intensidade, a gente percebe realmente que é um benefício grande você jogar o seu batimento cardíaco num patamar um pouquinho mais elevado, obviamente sempre controlado. Existem pessoas que não devem realizar os treinos HIIT, mas nós percebemos que realmente existe uma queima calórica muito mais intensa nesses casos, do que você fazer uma caminhada que você mantém aí uma frequência um pouco mais alta, mas que não chega nem a se comparar com um treino de alta intensidade. Antes da gente dar continuidade, eu vou chamar aqui o Momento Camélia para a gente estar avaliando mais um pouquinho sobre beleza, que também é tema do nosso programa. Camélia, a loja online de acessórios femininos para o seu estilo, do casual ao contemporâneo. Confira todas as nossas novidades no nosso Instagram. E dando sequência aqui na nossa entrevista, hoje a gente está falando de emagrecimento saudável com o Dr. Diego Ragonesi. Dr. Diego, no início da nossa conversa, o senhor comentou a respeito da neurociência. O que é a neurociência exatamente? Que eu acho que é um termo bastante novo. E de que forma a neurociência vai interferir no processo do emagrecimento saudável? Eu vou explicar de uma forma simples, mas prática. A neurociência nada mais é que o estudo da sua mente, das suas ações e das suas reações. Exemplo, quando eu começo a entender a forma que o meu cérebro trabalha e a forma que o meu comportamento reage a estes estímulos, eu começo a entender como eu tenho que conduzir um processo de tratamento. Eu dou um exemplo, a gente fala de hábitos. Todo mundo fala, 21 dias você ressignifica um hábito, não é? A gente não escuta isso em todo quanto é lugar? É uma mentira. É de 21 a 265 dias. Pode ser que para você ressignifique com 21, mas a grande maioria com 265 dias. Mas aí vai uma informação importante. Se eu tenho uma vida, eu sou o quê? Eu sou 20% de genética, daquilo que vem dos meus pais. Eu sou 30% do meio que eu vivo. Eu sou 50% de hábitos. A boa notícia é que 80% de você pode mudar. Se eu não gosto do que eu sou, se eu não gosto da forma que eu ajo, se eu não gosto do estilo de vida que eu tenho uma chance de mudar 80% ela. Corta o seu cabelo, você vai, talvez a mulher até mude, né? Ela pinta. Mas a sua genética é muito difícil de você mudar. Então você tem uma informação importantíssima, porque você sabe que de 21 dias a 265, se você praticar os novos hábitos de uma maneira sistematizada todos os dias, ele vai se transformar em uma rotina, em um novo hábito, e ele vai ser gravado lá no seu inconsciente. E aí ele não vai mais ter peso. Eu dou um exemplo da academia. Todo mundo que vai na academia, doutor, ele vai lá, aquelas primeiras semanas ele odeia, né? É ruim. Só que se ele persiste, passa-se meses, ele não fica mais sem. Exato. Eu tenho amigos que agora, nessa pandemia, e aí? E a academia? Pelo amor de Deus, cara, eu tô passando mal, tô sentindo falta. Era cara que odiava, era sedentário. Então, quer dizer, a gente pode construir, conhecendo os nossos comportamentos, é a maneira que ele dita toda a nossa fisiologia mental, como lidar com situações. Eu sou apaixonado por coaches. Eu sei que tem bons e ruins. Eu, inclusive, faço parte do IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching. Me ajudou a ressignificar a minha vida através da neurociência. Por isso que eu me apaixonei. Em um aeroporto, eu com uma vida totalmente desordenada, por uma carga de trabalho imensa, um amigo falou, você vai morrer do coração. E realmente eu estava já com problemas de saúde. Vai fazer esse curso. Eu fui só para ele não ficar me incomodando. Me apaixonei, porque eu entendi e associei isso à saúde. Hoje, a minha área de trabalho, com a neurociência, eu consigo, hoje eu tenho os meus métodos em mais de 5.000 clínicas no Brasil, e eu digo, todos os profissionais que trabalham com a minha metodologia, primeiro é a questão de humanidade. Mas por que humanidade? Porque eu preciso ajudar o ser humano a ser melhor. E como que eu ajudo o ser humano a ser melhor? Através da neurociência. Através dele conhecer as suas potencialidades, através dele conhecer aquilo que ele pode, porque não existe, doutor, ninguém melhor que ninguém. Existem pessoas que se exploraram, que se esforçaram e se descobriram mais que os outros. Eu tenho pessoas que trabalham, conheço pessoas que através de processos nossos de coaching, saiu de pessoas de trabalhos simples,
que ocupavam os serviços manuais e hoje são verdadeiros especialistas. A estatística dizia que não, mas através do esforço de conhecer a sua fisiologia mental e saber que ele é capaz, ele faz resultados surpreendentes. Você imagina um paciente, quando ele entende o poder do hábito, quando ele entende o poder da ação, da neurogênese, e hoje a gente tem isso tudo metrificado, a gente consegue aplicar essa metodologia no paciente de forma simples, mas que dá resultado. E para essas pessoas que procuram emagrecimento saudável, na sua prática clínica, quais são as maiores dificuldades que você percebe, as maiores resistências? O que elas contam para vocês que, olha, não está legal, não consigo por causa disso? A maior dificuldade é a rotina, é o hábito. Ela mudar, porque assim, é aquela história, eu tenho até um vídeo muito interessante, depois eu vou te enviar esse vídeo porque ele é engraçado, aparece uma menina querendo fazer um processo de emagrecimento, aí o profissional fala para ela, mas você vai ter que parar de comer doce. Aí ela fala, parar de comer doce não. Então eu vou tomar chocolate quente na serra, tal, por quê? Ela quer o resultado, mas ela não quer a mudança de hábito. Exemplo, no meu processo, se eu faço um processo com alguém, é um acordo. Você tem que ter esta mudança. E você diz, qual a maior dificuldade? Abrir mão daquilo que gosta. Perfeito. Porque a pessoa que tem problema com obesidade gosta de comer, gosta de doce, gosta de fazer as coisas sem controle. E é uma decisão. E aí, eu digo assim, a dor é inevitável. No primeiro processo você vai sentir dor. Mas o sofrimento é opcional. Devagarzinho a gente consegue parametrizar um novo hábito. E o que é mais importante, é uma pergunta que eu até, quando eu comentei que, com algumas pessoas que a gente ia debater esse tema aqui hoje, algumas pessoas me perguntaram e eu vou repassar essa pergunta para o senhor. É melhor você perder quilos na balança ou números no manequim? Eu posso colocar uma terceira opção? Pois não, fica à vontade. É melhor você ter saúde. Perfeito. Porque quando a pessoa fica vidrada na balança e no manequim, ela talvez não encontre a saúde. E o interessante, o doutor sabe disso, às vezes um manequim perfeito, um número da balança não representa a saúde. E o que a gente tenta fazer no emagrecimento saudável é equilibrar todos esses fatores. Aí eu digo assim, uma boa saúde vai proporcionar ao seu paciente um número bacana no manequim, e um peso bacana na balança. E é engraçado, eu acho interessante que muita gente, às vezes, tem inveja de outras pessoas, falam, poxa, o fulano come pra caramba e ele é magro e tal. Pessoal, às vezes, essa gordura que não está sendo depositada no tecido subcutâneo, ela está indo para os órgãos internos e a gente não enxerga. E talvez essa gordura seja ainda pior. Pior do que quem tem uma má forma. Exatamente. Então, às vezes, nem sempre a estética ou o peso na balança, ele representa a qualidade de vida que a gente tem. E nesses processos todos de emagrecimento saudáveis que nós vemos, existem procedimentos que nós podemos fazer para acelerar esse processo? Sim, sim. Eu acredito muito em equipes multidisciplinares, cada um na sua área de atuação, e a junção desses fatores eu consigo ter um resultado melhor. Eu vou te dar um exemplo de um case de sucesso que a gente tem, onde nós temos um médico que cuida da parte de saúde, ou seja, a ausência de doenças, temos um nutricionista acompanhando, temos processos de intervenção por biomedicina, estética, etc., que nós temos equipamentos de eletroterapia, como criolipólise, como ondas de choque, como o próprio lipochoque, que você chega a perder 7 centímetros em uma sessão de circunferência abdominal. E a parte de HIIT. E quando eu consigo juntar toda essa equipe multidisciplinar, cada um na sua área de atuação, eu tenho um resultado muito mais rápido. Perfeito. E comentando sobre o lipochoque, o que é exatamente o lipochoque e de que forma ele auxilia no procedimento de emagrecimento? O lipochoque, o Lipolife, ele trabalha só emagrecimento, reestruturação mental, novos hábitos, acompanhamento nutricional e educador físico. O lipochoque foi a minha primeira publicação. Quando eu migrei da área farmacêutica medicamentosa para a área da beleza, eu percebi que tudo era muito de mentira. Exemplo, porque quando eu queimo gordura, a gordura não sai na minha urina, isso é um mito. Muitas pessoas falam assim, eu fiz um procedimento estético, fiz um xixi de gordura. É mito. Não sai na gordura, não sai nas fezes, a não ser que você utilize medicamentos como Xenical, Orlistat, etc. Mas, o que eles faziam? Eles faziam a lipólise, esse ATP ia lá para a corrente sanguínea e era redepositado em outro lugar. Ou seja, tudo de mentira. A pessoa fazia um tratamento, achava que estava sendo tratada, até tinha ali um resultado naquele local. Aí eu comecei um estudo onde o meu objetivo com o lipochoque era fazer uma lipólise ou fazer uma massagem modeladora que realmente perdesse medidas.
E aí este processo funciona assim, doutor. A gente faz lá uma ciclotermia, inclusive está publicado em vários artigos nacionais, que é o quente e o frio. Consigo promover essa lipólise. Eu coloco, então, uma cosmiatria nanoencapsulada, onde eu consigo realmente fazer esses triglicerídeos ir para a corrente sanguínea. E a ciclotermia, por si, ela dá um choque térmico que causa uma busca de homeostase desse organismo. Com isso, ele queima 66% da ATP. Ou seja, eu consigo queimar esse ATP no organismo, lógico que não chegamos a 100%, mas 66% através de cosmiatria e ciclotermia. Isso foi uma revolução na estética, porque começamos a provar, pô, você consegue sim fazer a queima. E eles não tinham esse conhecimento. Não é uma simples mobilização, é a queima de fato. De fato. E a gente tem a publicação científica, nós temos vários estudos publicados. É um processo, ele demora 1 hora e 10, todo esse ciclo desse tratamento. Mas com ele foi que a gente ganhou notoriedade no Brasil, porque pela primeira vez se preocuparam com saúde realmente. Pô, peraí, eu estou fazendo algo real? Eu estou só fazendo algo físico, que estou preocupado só com a balança ou só com o manequim? Porque isso dá resultado, mas depois vai para outro lugar. E então a gente conseguiu, através da ciclotermia, e é um processo incrível, assim, eu acho que é um mundo a se desvendar ainda dentro da ciclotermia, que é esse choque térmico. A gente faz local, a gente não faz ele no organismo todo, que poderia ter um choque anafilático, entre outras coisas. Então a gente faz só localmente, através de cremes desenvolvidos para isso. Mas os resultados que nós temos são maravilhosos. Fantástico. E perpétuos. As pessoas que praticam lipochoque e têm uma boa saúde, ela perde a medida e permanece com aquela medida, entende? Fantástico. E aí você associa também aos hábitos, uma reestruturação do estilo de vida, né? Isso é fantástico. Se a gente não tiver essa consciência do que o doutor disse agora, se eu não entender que se eu não mudar não adianta, é melhor não fazer. Exato. As pessoas entram em processos, entram em emagrecimento, procuram médicos para ter uma vida mais saudável. Se eu perguntar agora para o doutor, quantas pessoas vão lá para fazer um check-up e não te levam um exame de volta? Bastante. Não é? Sem dúvida alguma, bastante. As pessoas não conseguem dar sequência nas coisas. E aí nós temos o primeiro problema. A gente volta lá, hábito, saúde mental. Então é sempre a primeira a ser tratada. Perfeito. Bom, já encerrando nosso bate-papo de hoje, eu acho que foi muito produtivo. Muita gente deve estar aí alucinado com o que a gente comentou. As suas palavras são realmente muito claras, muito fáceis de entender, apesar de serem bastante inovadoras, talvez, né? Poucas pessoas conhecem esses termos, como a gente falou, neurociência. Alguma dica para as mulheres que têm interesse em emagrecimento saudável e como elas fazem para te encontrar, para conseguir os seus serviços, doutor? Sim. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, é @Diego Ragonese. Eu acho que esse é o melhor caminho para que você consiga ver um pouco do nosso trabalho. Repetindo, @Diego Ragonese. E a mensagem que eu gostaria de deixar final é que tudo é possível uma mudança. Você começou o texto, o programa hoje, dizendo sobre os problemas. Se a pessoa tem um cenário de problema, ela pode, de repente, modificar. Você até usou, talvez, uma construção. Exato, esqueça os tempos de sofrimento, mas jamais esqueça o que você aprendeu com eles. Isso, perdão. E aí na hora veio na minha cabeça uma construção. Tempo de sofrimento pode representar ruína, pode representar tempos difíceis, mas nenhuma construção é edificada em cima de um prédio que não tenha que ser demolido. E talvez essa demolição traga em você uma renovação. Então a saúde depende de você. O emagrecimento depende de você. O que existe hoje é um padrão que precisa ser mudado. Se você conseguir ressignificar a sua mente, se você conseguir ter um propósito novo de vida, hoje existem ferramentas possíveis para que você se transforme. Nós temos pessoas que perderam 70 quilos sem bariátrica. Aí é possível? Fala, foi eu que fiz isso? Não foi ela. Ela que entendeu o poder que ela tinha de se transformar em uma nova pessoa. Então o recado é isso, você é aquilo que você acredita. Você é um ser humano sempre em construção. E depende de você o seu sucesso, tanto no tratamento quanto na sua vida. Maravilha. Doutor Diego, muito obrigado pela presença aqui hoje, por esse esclarecimento fantástico. Vamos conversar mais vezes, com certeza vai ser um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, gratidão a você, ao público. Muito obrigado, viu? E pessoal, para a gente finalizar nosso programa, vamos colocar uma curiosidade, como também já é de praxe. Uma curiosidade que eu escolhi hoje, ela diz respeito aos meios de transporte utilizados na nossa saúde, como por exemplo o SAMU, as ambulâncias. Hoje é uma coisa tão fácil, você digita o número e eles vão na sua casa rapidinho, mas
As ambulâncias elas foram inventadas, por assim dizer, por um francês chamado Dominique Léry, que era um médico de Napoleão Bonaparte. Em 1792 ele desenvolveu um veículo, obviamente não motorizado, mas que era responsável por carregar os feridos da guerra. E foi utilizado em 1796 pela primeira vez, quando Napoleão Bonaparte invadiu a Itália. Então vocês percebam como que, novamente, nós pegamos conceitos extremamente antigos, aí, de 200, 300 anos atrás, ou até mais, como nós vamos ver, e a gente acaba adaptando hoje para a nossa realidade. E é isso, pessoal, evolução tem que acontecer sempre. E terminando, encerrando aqui o nosso programa, nosso Papo Saúde de hoje, gostaria de convidar a todos vocês para curtir nossas redes sociais, as minhas redes pessoais, as redes aqui do nosso canal. Vai ser sempre um prazer responder a todos vocês. Se por um acaso ficou alguma dúvida ou vocês têm interesse em algum tema específico, deem a sugestão para a gente, que a gente vai estar sempre procurando adaptar o nosso programa ao seu bem-estar. Ok, pessoal? Um forte abraço, muito obrigado a todos vocês e a gente se vê no próximo programa.